Bom dia, pessoal. Hoje é dia 28 de maio de 2018, estamos a menos um dia das eleições de 2018. Chegou para mim aqui uma consulta que eu achei muito interessante. Um pastor, ministro do Evangelho, fez um marca-bíblia parecido com esse, com a foto dele, escrito assim, defensor da família, o nome dele, um versículo bíblico e só. E ele me fez a seguinte pergunta: isso pode ser considerado propaganda extemporânea? Eu posso distribuir esse material na minha igreja? Olha, gente, a resposta ela é muito clara. Pode, não configura propaganda eleitoral. Afirmo isso sem medo, sem receio e com as vênias daqueles que pensam diferente de mim. E por que eu digo isso? Porque a resposta está muito clara no artigo 36A da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Primeiro é preciso fazer uma reflexão sobre isso. Até 2015, ou seja, um ano depois das últimas eleições, foi promulgada a Lei 13.165 de setembro de 2015. Até a promulgação da Lei 13.165 de 2015 não existia o artigo 36A na Lei 9.504. Então não existia uma definição clara do que é processo eleitoral e do que é período pré-eleitoral. Na nossa concepção, período pré-eleitoral começa a partir do dia seguinte às eleições anteriores. A partir do momento em que eu tenho divulgado o resultado das eleições, começam as campanhas para as próximas eleições, na minha concepção. Bom, mas não existia uma definição clara sobre o que se podia e o que não se podia fazer durante esse período que precede o dia das eleições e antecede o dia das futuras eleições. Bom, a Lei 13.165 botou um basta nisso quando incluiu na Lei 9.504 o artigo 36A, que foi repetido no artigo 3º da Resolução 23.555 do TSE, que diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de votos, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura nos meios de comunicação social, inclusive via internet. Existem muitas pessoas que acham que a propaganda pré-eleitoral, que para mim ela nem existe, ou você tem propaganda eleitoral, ou você não tem propaganda eleitoral. Não existe propaganda pré-eleitoral. O artigo 36A botou um basta nessa história. Mas existem pessoas que dizem que só se pode fazer campanha pré-eleitoral na internet, só se pode fazer campanha pré-eleitoral na internet. Isso é mentira, isso não é verdade, não é o que diz a lei. A lei diz o seguinte, que todo ato de manifestação de pretensa candidatura, todo ato de manifestação de vontade de se concorrer às eleições pode ser propagada com a cobertura dos meios de comunicação, inclusive com a internet. Ora, se a distribuição de um marca-texto desse, com a foto de uma pessoa, o nome da pessoa, dizendo que lê a Bíblia, que defende a família, não pode ser considerado propaganda eleitoral, se não pode ser considerado propaganda eleitoral, não pode ser punido com a lei eleitoral. Portanto, não pode ser considerado sequer brinde, a não ser que faça diferença no processo eleitoral. A Lei 36A, o artigo 36A da Lei 9.504 deixou isso muito claro. É preciso entender isso com muita clareza. Colocar um vídeo na internet dizendo o seguinte: pretendo concorrer às eleições, olha, pretendo submeter meu nome ao partido para representá-lo nas eleições, olha, eu tenho boas ideias que podem mudar a realidade do nosso país. Se eu fizer isso antes do processo que começa no dia 20 de julho, com a realização das convenções do partido, se eu fizer isso antes deste período, não se pode ser considerado como propaganda. Não é propaganda antecipada, não é propaganda eleitoral em espécie nenhuma, de forma nenhuma. Agora, claro, existem muitas pessoas que são conservadoras, acham que um material deste pode configurar brinde e propaganda eleitoral. Com todas as vênias, não é o meu entendimento. Só haverá um problema se o candidato utilizar dinheiro do partido, que é destinado para a campanha eleitoral, se ele utilizar dinheiro que ele vai utilizar para a campanha para fazer o material e depois declarar isso na prestação de contas dele. Aí, claro, vai ser configurado a distribuição de brindes e vai ser configurada a propaganda eleitoral. Este é o meu entendimento fundamentado no artigo 36A da Lei 9.504 e no artigo 3º da Resolução 23.551. Interessante que o inciso 5 do artigo 3º da Lei, da Resolução 23.551, diz ainda o seguinte, olha,
Não configuro propaganda eleitoral extemporânea. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais. Quer dizer, nem a minha posição política, a manifestação da minha posição política nas redes sociais pode ser considerado como propaganda eleitoral. Se não pode ser considerado como propaganda eleitoral, não pode ser punido como propaganda eleitoral. Data vênia dos que pensam diferente. Espero ter esclarecido essa dúvida. Se não, ou se você tiver outra dúvida, entre em contato comigo, me mande uma mensagem no privado que eu terei prazer em responder. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.